Vamos ler então. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 1. Diz a palavra do Senhor. Eu vou ler só esse versículo hoje, meus irmãos. Vamos meditar nele. Diz assim, Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Eu quero ler de novo, tá? Vamos ver? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui hoje reunidos, Senhor, para lermos e estudarmos a sua palavra. Fale conosco. Perdoa qualquer pecado de nosso coração, Senhor, e nos dê a graça agora de podermos estudar esse texto, esse primeiro versículo. Nós pedimos não somente por esse primeiro versículo, mas por todo esse estudo que o Senhor nos permitir, vamos fazer nas profecias de Daniel, para que seja, Senhor, com entendimento do Espírito Santo, e aplica a nossa alma. Nós te pedimos, para a nossa edificação, fortalecimento. Tanto nós estamos aqui como aqueles que vierem ouvir essa série com o passar do tempo, que vamos estar aqui fazendo a exposição. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Hoje, meus irmãos, nós vamos começar a estudar as profecias de Daniel. Nós vamos começar agora com o capítulo 7 e vamos estudar até, se Deus permitir, até o capítulo 12. Eu acredito que nós vamos aqui levar várias semanas, como nós fizemos na primeira parte, que é a parte histórica. A parte histórica que se encerra com o capítulo 6. Então, aqui do 7 ao 12, nós temos a parte profética. E também um trecho do livro ainda, que é escrito na língua aramaica. Esse trecho aqui do capítulo 7. Mas, em dado momento, eu vou voltar aqui a esse assunto da língua, né? Mas, por hoje, só informando aqui vocês. Então, irmãos, estes capítulos, eu fiz até uma introdução semana passada, olhando aqui para o capítulo 7 rapidamente, e mostrando para vocês, na verdade, a maneira como nós devemos estudar essas profecias. E é pela maneira correta, então, de ouvir com fé e de saber que essas profecias, elas têm a ver com a nossa vida. Vamos começar a observar, e hoje eu já quero assim, eu não vou entrar ainda nos outros versículos, né? Esse primeiro versículo, ele apresenta para nós apenas a ocasião que Deus começou a dar essas profecias para Daniel. E aí então, a partir do versículo 2, nós temos verdadeiramente a profecia em si. Mas eu quero já dar algumas informações para vocês começarem a perceber qual é a natureza dessas profecias. A profecia, ela vem a nós no sentido de que Deus, nosso Senhor, Ele está mostrando a sua soberania. Nós vamos observar muito isso nas profecias de Daniel, a soberania de Deus. Deus é soberano e Deus tem um propósito para a humanidade. E esse propósito dele é na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Ele tem mostrado isso desde do Gênesis, desde a queda. Mas a profecia de Daniel é uma profecia importante porque ela vai dar para nós, meus irmãos, alguns detalhes desse propósito dele no seu Filho Jesus, mostrando de maneira bem clara. Vocês devem ter observado já que ao longo do estudo da parte histórica ainda que nós fizemos, ficou claro que Deus é o Senhor da história, que Ele está controlando os reis, especialmente naquela profecia, naquele sonho que Deus deu a Nabucodonosor, quando deu o sonho para ele da estátua, em que ele viu aquela estátua formada por várias partes, e que a estátua foi destruída, e que foi destruída por uma pedra que foi cortada sem mãos, e essa pedra se transformou num grande monte. E lá naquela ocasião, eu disse para vocês assim, olha, Deus está revelando
que Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor dos reinos deste mundo, e que os reinos deste mundo não vão prosperar, vão passar, mas que Ele vai estabelecer o seu reino eterno, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, Deus ele está fazendo isso. Deus tem um plano para a humanidade. Vamos pensar assim, irmãos. Hoje vocês acordaram e vocês fizeram um plano para o dia de hoje. Eu vou fazer isso, isso, isso. E vocês também devem estar pensando, já hoje é domingo, que vocês têm planos para essa semana. Só que os nossos planos, meus irmãos, se eles não tiverem encaixados neste plano divino, se nós não estivermos colocando a nossa vida neste plano divino que está sendo revelado aqui em Daniel, por isso que é tão importante essa revelação de Daniel, os nossos planos são vãos e os nossos planos não vão dar em nada. Porque o nosso plano é um plano humano, falível, pode não acontecer, pode ser também um plano errado, mas o plano de Deus é um plano infalível, e um plano sempre certo e correto, um plano que vai acontecer. Quando nós olhamos lá para o sonho de Nabucodonosor, dos reinos e do reino de Deus que virá, então nós temos ali um confronto entre os reinos deste mundo e os reinos de Deus que virá. A Bíblia diz que o reino de Deus vai vencer lá na profecia, no sonho de Nabucodonosor. Mas diz também que o reino de Deus vai vencer sendo inserido nos reinos deste mundo. Porque o texto lá, e vocês devem lembrar ainda lá do sonho, quando o profeta Daniel interpreta o sonho, ele diz assim: nos dias destes reis, Deus trará o seu reino. Deus vai manifestar o seu reino exatamente nos dias destes reis. Isso significa o quê? Significa que Deus ele vai operar este reino na nossa história aqui da humanidade. Então, Deus tem um propósito para a humanidade. Deus tem um propósito para a história dos homens. Então, o que o livro de Daniel está nos dando, em vários exemplos aqui, inclusive na parte histórica já, como eu estou mencionando aqui, só o exemplo do caso do sonho de Nabucodonosor, mas isso vai, irmãos, na verdade, muito mais longe pelo que as histórias ali nos contam, e especialmente agora na profecia nós vamos observar isso, que Deus, então, está conduzindo a história da humanidade e que essa história da humanidade está mostrando o quê? O que Deus está operando na história da humanidade? Ele está operando a vitória do seu reino, a vitória do seu Filho Jesus Cristo. Então, se Deus está fazendo isso, eu quero que vocês pensem comigo nessa noite. Se Deus está fazendo isso, se Deus está operando este plano e Ele está trazendo o reino dele no meio da história da humanidade, a grande questão é, nós estamos pensando nisso? Nós estamos ouvindo esse plano de Deus? Nós estamos aplicando esse plano de Deus na nossa vida? Então veja que isso é absolutamente essencial, porque nós somos parte da humanidade. Então quando nós dizemos assim, Deus tem um plano para a humanidade, nós estamos imediatamente envolvidos nisso, porque nós fazemos parte da humanidade, nós somos seres humanos. E aí a grande pergunta é, nós estamos observando esse plano divino? Eu vou dar uma ilustração para vocês aqui, para vocês perceberem a questão muito prática disso. Quando eu pergunto assim, nós estamos observando esse plano de Deus, nós estamos ouvindo esse plano de Deus, porque se Deus é soberano, e repito, Ele tem um plano para essa humanidade aqui inteira, nós somos da humanidade. Nós estamos ouvindo o plano de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que você trabalhe numa repartição qualquer, numa empresa, numa repartição pública, enfim, não importa. Você está lá trabalhando, você tem um chefe, você tem uma pessoa que ela coordena tudo aquilo ali, ela coordena os vários funcionários. Então, é importante, se existe um chefe, se existe um líder, é importante que todas as pessoas que estão debaixo, né, da sua responsabilidade, que trabalham debaixo da sua liderança, ouçam o que esse chefe diz, o que esse chefe pensa. Ele não pode simplesmente chegar e dizer assim, eu vou fazer isso aqui de acordo com a minha vontade. Nós sabemos muito bem que mesmo aqui entre nós seres humanos, se existem as autoridades, se existem líderes,
as pessoas lideradas, é prudente que elas ouçam os seus líderes e que elas façam os seus planos aqui para o seu trabalho. Eu vou fazer isso aqui. Chega uma pessoa lá, um funcionário, diz, eu vou fazer tal serviço. Eu não posso fazer algum serviço sem levar em consideração o chefe daquele setor, o que está estabelecido, quais são as leis, quais são as regras, o que está estabelecido para aquele lugar. Eu não posso simplesmente chegar e fazer o que eu penso, mas eu tenho que levar em consideração quem está controlando e as leis que regem ali todo aquele trabalho e assim por diante. Então, se isso é verdade, meus irmãos, em relação às coisas aqui desse mundo, a nossa vida aqui nesse mundo, vocês já pensaram em como isso é muito mais real e muito mais sério em relação a Deus? Quer dizer, que se eu me levanto neste domingo, ou amanhã, segunda-feira, e se eu projeto a minha vida, vou fazer isso com a minha vida, mas sem pensar no plano de Deus, sem pensar naquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus planejou e aquilo que Ele de fato está realizando, eu sou uma pessoa muito insensata, a mais insensata de todas. Se eu não levo em consideração o soberano Deus, o seu propósito, o seu plano, e simplesmente vivo a minha vida sem levar em conta isso, eu sou o mais insensato dos homens. Eu estou vivendo uma vida louca, uma vida que não paro e digo assim, o que o rei do universo está fazendo no mundo? Qual o propósito dele na história? Qual o propósito dele para a humanidade? Porque eu sou humanidade, eu faço parte da humanidade. Então, meus irmãos, por que eu estou falando isso? Para que vocês percebam, nós não vamos ainda entrar na profecia em si, mas esse primeiro versículo já mostra essas coisas. E os próximos versículos, que é a profecia de Daniel mesmo, eu quero que vocês pensem desde já, vou animar muitos irmãos, incentivar muito vocês, a que vocês encarem todas essas profecias dessa maneira, ou seja, não é apenas para nós sabermos os propósitos de Deus. Não tem gente que gosta de ouvir sobre Apocalipse, estudos do Apocalipse, só para saber o que vai acontecer. Não é entretenimento, não é curiosidade, mas é alguma coisa que eu devo pensar assim, isso tem a ver com a minha vida, isso tem a ver com tudo que eu faço, com a minha vida diária, com todos os meus planos, de maneira que eu preciso ouvir esse propósito divino, conhecer essa vontade divina, para que então eu possa aplicar na minha vida, porque eu sou humanidade, e dizer assim, eu estou vivendo de acordo com esse propósito, de acordo com esse plano. Então eu vou pedir para os meus irmãos, vamos estudar esses capítulos, irmãos. Nós estamos começando hoje uma jornada. Eu vou pedir duas coisas para vocês. Vou pedir primeiro que vocês orem, que vocês me ajudem a orar por esses estudos. Vou pedir também que vocês pensem nesses estudos dessa maneira, aplicando as suas vidas, orando por mim e por vocês, para que Deus aplique na nossa vida, dessa forma. E vou pedir também, vou aproveitar aqui e pedir que vocês orem pelos seus amigos, inclusive convidem outras pessoas para vir e ouvir esses estudos, porque, irmãos, isso é importante para todos. É uma mensagem para a humanidade. Então, tendo dito isso, eu quero colocar para os irmãos agora o primeiro versículo. Eu vou convidar vocês a lerem de novo comigo o primeiro versículo. Daniel, capítulo 7, versículo 1, que diz assim, observe. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Esse primeiro versículo, ele apresenta, irmãos, a ocasião que Deus deu à profecia, que está no capítulo 7, e não somente a ocasião, né, mas a atitude de Daniel quando ele recebeu essa profecia. Se vocês forem observar bem, note que nós temos essas duas coisas aqui no versículo. Quando foi que Deus entregou esta profecia do capítulo 7? No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Teve um sonho e visões na sua cabeça quando estava na sua cama. Então, relata um momento histórico, diz assim, olha, foi no tempo do rei Belsazar, e foi no momento que Daniel estava dormindo, estava na sua cama, porque foi um sonho. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é o que Daniel fez quando ele recebeu esse sonho, quando ele recebeu essa revelação. É a segunda parte do versículo, observe. Escreveu logo o sonho e relatou a soma das coisas.
Então nós temos aqui que quando ele recebeu, ele não ficou sem fazer nada, não ficou parado, mas ele imediatamente agiu. O que ele fez? Ele escreveu, ele relatou a suma das coisas, isto é, a essência das coisas. Então nós temos aqui, irmãos, a ocasião, o momento em que Deus ele deu para Daniel esta profecia, e nós temos em segundo lugar a atitude de Daniel com relação no momento que ele recebeu essa profecia. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte comigo. Daniel recebe isso, e recebe num momento histórico, no período do rei Belsazar. Isso nos chama a atenção logo para o fato de que Deus se revela na história. Segundo lugar, quero que vocês pensem comigo. Daniel, ele não ficou parado, ele escreveu. Se ele escreveu, isso significa o quê, irmãos? Que ele tomou uma atitude de acordo com essa revelação. Então, preste atenção, nós estamos aqui agora e nós estamos para estudar o que ele escreveu. É isso que nós vamos fazer, não é? Porque se vocês observam, acompanhe comigo o versículo 1 e o versículo 2. Olha só o que está escrito aqui, diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. Então você observa aqui que o primeiro versículo ele mostra o que aconteceu, o que Daniel fez, e o segundo versículo em diante fala exatamente do que Daniel escreveu, do que ele relatou. Então, se isso é verdade, meus irmãos, quando nós olhamos para a ocasião que Deus deu para ele essa revelação, e quando nós olhamos para a atitude de Daniel quando ele recebeu essa revelação, isso traz importantes lições para nós, no sentido seguinte: a ocasião é importante para Daniel, que recebeu, mas é importante para nós que ouvimos essa revelação. Segundo lugar, a atitude de Daniel de escrever essa revelação mostra que aquilo, irmãos, tinha uma importância para ele, mas mostra que isso tem uma importância para nós, porque nós somos aqueles que estamos lendo o que ele escreveu. Então, as duas coisas, a ocasião e a atitude dele em escrever, isso nos chama para algo muito sério. Eu preciso entender que se Daniel, quando ele recebeu isso, no momento que ele recebeu, ele escreveu imediatamente, ele deixou para nós aqui, olha, está escrito no capítulo 7, isso é importante para mim. É importante para mim, tanto a ocasião como a escrita dele, a atitude dele em escrever. Então, antes de eu passar, e é por isso eu acho interessante nós pensarmos assim, antes do Espírito Santo de Deus passar logo para o capítulo, versículo 2, porque veja, irmãos, Deus podia ter feito assim, não é? O Espírito Santo que escreveu esse livro. Ele podia ter começado logo no versículo 2. Falou Daniel e disse, né? Ele não podia ter feito isso? Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, eis que 4 ventos, começar a relatar logo o sonho. Mas não foi isso que ele fez. Ele conta o que aconteceu para que Daniel pudesse relatar isso. Daniel como receptor e nós como ouvintes, como aqueles que estão recebendo essa revelação, existe uma relação nisso, de maneira que se Daniel como receptor, o texto coloca aqui a ocasião que ele recebeu e a atitude dele, isso se aplica a nós que vamos ouvir hoje, que vamos estudar esse texto hoje. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês, irmãos, é o seguinte, é olhar para esse primeiro versículo e dar para vocês aqui alguns princípios que tem a ver com a ocasião e com o que ele fez quando ele recebeu essa revelação, que vão nos ajudar a olhar para essas profecias. E que vão nos corrigir, irmãos, de nós olharmos para essas profecias de maneira errada, de maneira que não é edificante, de maneira que não é proveitosa para a nossa alma. Como muitas vezes os cristãos fazem.
com essas profecias de Daniel ou com as profecias do Apocalipse. Então, o assunto de hoje é muito importante porque ele nos introduz a maneira correta de lermos esse texto. Então, vamos começar aqui. A minha mensagem hoje, então, ela tem duas partes. A primeira vai tratar exatamente da ocasião e a segunda vai tratar da atitude de Daniel quando ele recebeu essa profecia. Vamos olhar, então, para a ocasião. Observe, então, na primeira parte, que diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Então, meus irmãos, a primeira questão que eu quero chamar a atenção de vocês é que Deus, irmãos, ele se revela quando Daniel está dormindo, e Deus se revela durante, irmãos, o reinado de Belsazar. Deus se revela na história. Isso mostra o seguinte: se Deus se revela na história, o texto está colocando assim, é como se fosse hoje, eu diria assim, Deus, vamos dizer que hoje fosse o tempo dessa revelação. É como se eu dissesse assim, Deus falou, vamos dizer que Daniel vivesse hoje e ele estivesse recebendo essa revelação, e ele morasse em Belém. Eu diria assim, no momento em que o presidente Lula, vamos colocar assim melhor, no momento em que estava na presidência Luiz Inácio Lula da Silva, Daniel recebeu esta revelação. O que significa isso, irmão? Significa que na história Deus se revela, num ponto da história. Se isso é verdade, significa também que Deus não está calado, nem indiferente, nem distante da humanidade, mas que Deus fala, que Deus se revela, que Deus está observando a humanidade e que Deus está perto da humanidade. Ele não é um Deus calado, distante, indiferente, mas é um Deus que fala, presente e que está cuidando dessa humanidade. Então, a grande primeira questão que eu quero chamar a atenção de vocês é essa. Deus está falando, Deus está se revelando. Deus aqui se apresenta no reinado de Belsazar. Aconteceu isso, ele era rei da Babilônia, e Deus foi lá e falou com este seu profeta através desse sonho, mostrando que ele está se revelando, está falando, está mostrando o propósito dele. Então isso nos leva logo à seguinte questão: se Deus não está calado, se Deus não está diferente, se Deus não está distante, a pergunta que se levanta para nós é o seguinte: o que nós devemos fazer em relação a isso? Se Deus fala, irmãos, se Deus ele está perto de nós, se Deus ele está cuidando dessa humanidade, ele está se revelando a ela, o que cada um de nós como seres humanos devemos fazer? Não é óbvia a resposta? A resposta óbvia qual é? É que nós devemos prestar muita atenção nisso que Deus está falando. Se o soberano do universo, ele vem numa cama de um homem lá na Babilônia, e no momento histórico, e fala com ele, e se revela num sonho a ele, e mostrando, irmãos, imagine só, e mostrando todo o propósito dele para a humanidade. E já com o propósito de que, depois nós vamos chegar na segunda parte, de Daniel, ele escrever essa revelação. O que nós, sabendo disso, devemos fazer? O que toda a humanidade, cada ser humano, e nós que estamos aqui essa noite, devemos fazer? Nós devemos prestar muita atenção. Nós devemos estar atentos a essa revelação divina. Esse é o grande primeiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para a ocasião aqui dessa revelação de Daniel. Uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que ele não somente fala, irmãos, mas ele fala durante o reinado de Belsazar. E vocês lembram quem era Belsazar? Olhe comigo aí, por gentileza, no capítulo 5, irmãos, da palavra de Deus. Quem era Belsazar? Capítulo 5 de Daniel. Primeiro versículo. Acompanhe comigo aí o que a Escritura Sagrada nos diz.
o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Quando foi que aconteceu isso aqui, irmãos? Foi quando Belsazar, no dia que Belsazar morreu. Porque se vocês forem olhar lá para o finalzinho do capítulo, no versículo 30 agora, vocês vão ver assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Quer dizer que Belsazar era a última noite do reinado dele. E ele foi morto. E por que ele foi morto? Ele foi morto por causa disso que ele fez. Ele pegou os utensílios do templo que Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém, trazido para a Babilônia, pegou os utensílios do templo e usou na sua festa profana, na sua festa do pecado, onde tinha bebedeira, onde tinha sensualidade, onde estava tudo desenfreado. Ele pegou as coisas santas de Deus para usar na sua festa profana. E naquela noite ele morreu. Era a última noite do seu reinado. E ele morreu porque ele pecou. Apareceu aquela mão, vocês lembram, né? Nós fizemos aqui várias semanas de exposição desse capítulo. Apareceu aquela mão, Daniel interpretou que ele ia morrer. Foste pesado na balança, foste encontrado em falta, vai morrer. Morreu. Mas aí o texto diz, irmãos, voltando para o capítulo 7, que quando foi que Daniel recebeu essa revelação? Daniel recebeu essa revelação no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Então não diz aqui uma data certa, mas diz assim, olha, no primeiro ano deste rei, Belsazar, o Daniel recebeu essa revelação. Quer dizer que Deus deu esta revelação no silêncio de uma noite, na cama do profeta do Senhor, quando ele estava descansando, ali no escondido. Interessante, eu queria ler com vocês aqui outro versículo que é bem interessante sobre essa ocasião, que está em Jó, capítulo 33, versículo 15 e 16. Vamos dar uma olhadinha lá, meus irmãos, rapidinho? Olha o que diz aí. Em Jó, capítulo 33, versículo 15 e 16. A Escritura diz assim, olha. Jó, capítulo 33, versículo 15 e 16. Eliú, amigo de Jó, num dos seus discursos, ele diz assim, ó, Jó capítulo 33, 15 e 16. Em sonho, eu vou ler o 14, do 14 ao 16, para nós entendermos melhor. Olha aí, 33, 14. Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai o sonho profundo sobre os homens e adormece na cama, então o revela ao ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução. Então Deus falou em sonho. Mas lembra que o amigo de Jó fala, o versículo 14, antes Deus fala uma ou duas vezes, porém ninguém atenta para isso. E ele fala em sonho. Então nós temos aqui, preste atenção agora no quadro, meus irmãos, nós temos a ocasião em que foi dado esse sonho, no silêncio de uma noite, na cama de Daniel, durante o sonho dele, quando ele estava descansando. A ocasião que se deu essa revelação foi na ocasião de um rei, que podemos dizer assim, foi um dos piores ali que Daniel ele enfrentou. Ele foi pior que Nabucodonosor, porque Nabucodonosor trouxe os utensílios do templo, mas Nabucodonosor nunca usou os utensílios para suas festas profanas. Foi pior que Dario, o rei posterior, que já era o rei da Pérsia, porque Dario também não era um homem de fé em Deus, mas Dario falava bem de Deus. E até tentou salvar Daniel da cova dos leões. E até disse assim, olha, Deus há de te livrar. Vocês lembram?
Deus há de te livrar, Daniel. O teu Deus há de te livrar dos leões. O Belsazar era pior que eles, irmãos. Porque ele nunca aparece na Bíblia louvando a Deus. Ao contrário, ele pega os utensílios do templo e coloca na sua festa profana. Então, o que é profano, o que é zombeteiro, aquilo que é blasfêmia contra Deus, está aqui no poder, olha, no poder. Publicamente, ele toma as coisas de Deus e zomba de Deus, e faz isso porque ele tem poder. Ele é um imperador, ele é um homem do governo. Mas durante o reinado dele, foi quando isso aconteceu. A pior coisa que se relata aqui no texto. Deus deu um sonho, numa cama, no silêncio, onde ninguém estava vendo. Deus revela ali, o seu profeta, o que ele vai fazer aqui na história. História essa que inclusive envolve o Belsazar. Porque Deus está dizendo assim: eu governo todos os reis. Eu sou soberano sobre todos os reis. Eu estou inclusive sobre Belsazar. Então, enquanto Belsazar, ele não está nem aí para Deus, ele está zombando de Deus. E ele publicamente zomba. Deus, no secreto da cama do seu profeta, diz assim: eu reino sobre todos, sobre Belsazar inclusive. E eu vou mostrar aqui que eu tenho um plano na história e que nenhum rei vai impedir esse plano. Ao contrário, todos os reis, mesmo que estão se opondo a mim, inclusive Belsazar, na verdade estão cumprindo esse plano. O que nós temos aqui, irmãos? Não importa a festa, não importa a zombaria, não importa que as pessoas façam festa usando as coisas de Deus e não pense Deus e zombem de Deus. Deus está se revelando. Não importa que esses homens, eles zombem do templo de Deus e, portanto, não dão nenhuma atenção a Deus, Deus está se revelando. Agora, a atitude desses homens que estão zombando de Deus, que estão ali, então, pegando as coisas de Deus, enquanto Deus está se revelando, e nem procuram saber desse Deus. Ao contrário, zombam dele, usam as suas coisas para o seu pecado, para o seu erro. A atitude deles é a atitude deste mundo, em que o Senhor Deus está falando, em que o Senhor Deus está revelando as suas coisas, mas o mundo publicamente está zombando dele e não quer saber dele. Eu penso o seguinte, meus irmãos, eu espero que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem o quadro aqui. Eu penso que a maior loucura de todas é essa. É um Belsazar zombando do templo de Deus e Deus trazendo exatamente no reinado dele essa grande revelação da história em que ele vai dominar e vencer todos os reinos. Belsazar está zombando e Deus está trazendo essa revelação. Que loucura de Belsazar! Que loucura dele fazer isso! Então aqui o texto nos chama logo a atenção dizendo assim: nunca façamos isso. Nunca usemos as coisas de Deus para zombar de Deus, porque nós precisamos lembrar, irmãos, Deus está falando. Deus falou, Deus está falando. Então, o conselho aqui, o princípio aqui, e é por isso que nós temos que ler essa profecia e estudar, em vez de zombar de Deus, ó homens, ouçam a Deus. Ouçam a sua palavra, não façam como Belsazar. Porque Belsazar estava zombando e Deus estava falando. E Belsazar morreu nos seus pecados, porque ele não deu atenção a essa palavra e essa revelação de Deus. Mas há uma terceira coisa aqui, meus irmãos, que ainda está na ocasião aqui em que Deus ele deu essa revelação. É que, irmãos, essa revelação divina, ela não foi dada na época de Nabucodonosor. Ela foi dada no primeiro ano de Belsazar. Historicamente, nós podemos entender da seguinte forma: já tinha passado mais de 50 anos, quando Deus deu essa revelação, da ocasião em que
Daniel e seus amigos e todos aqueles cativos foram levados para a Babilônia. Então, quando o texto da Escritura conta para nós o seguinte, vamos olhar lá para o primeiro capítulo agora, os primeiros versículos, por gentileza, leia comigo aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 1 e o primeiro versículo, que diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei da Babilônia, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Observe o que o texto diz, eu já disse isso aqui várias vezes em outras ocasiões, que o texto diz, o Senhor entregou o rei de Judá. O Senhor entregou o rei de Judá. Então, Deus entrega Jerusalém, Deus entrega o templo, Deus entrega os utensílios, e aí Nabucodonosor traz os cativos para a Babilônia. Entre esses cativos vem Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os quatro. E eles são bem jovenzinhos, bem novinhos ainda. E eles vêm para o meio desse império, e eles, então, crescem no império e são fiéis a Deus o tempo todo, sofrem por causa disso. Passa-se, irmãos, 50 anos de cativeiro, de exílio de Daniel, e aí Deus, somente depois da morte de Nabucodonosor, no primeiro ano de Belsazar, portanto, mais de 50 anos depois, é que ele dá esta revelação para Daniel. Então vocês observem o seguinte, Daniel ficou 50 anos para receber essa revelação, servindo ao Senhor na Babilônia, como povo, fazendo parte ali do povo cativo, humilhado pela Babilônia, e agora que Deus dá para ele essa revelação. E essa revelação, se vocês forem observar o versículo 18, agora eu voltei já para o capítulo 7, tá? Capítulo 7, versículo 18, olha o que diz aqui o capítulo 7, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Eu vou ler de novo aqui, irmãos. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Se nós formos pegar isso aqui, nós vamos pensar assim, Daniel estava 50 anos como um servo de Deus, como alguém que servia a Deus o tempo todo, foi para a cova dos leões, sofreu tudo. Aqui nessa revelação ainda não tinha ido para a cova, né? Que ele só vai para a cova no tempo de Dario. Mas ele estava ali fiel a Deus o tempo todo, mas cativo, longe de Jerusalém, distante da sua terra, no reino pagão, sendo humilhado. Então, depois de 50 anos de toda essa história de humilhação e de sofrimento, Deus dá a ele essa revelação. E essa revelação tem essa parte aqui. Os santos reinarão com o Altíssimo. Os santos do Altíssimo reinarão com ele. Vão possuir o reino para sempre. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo para Daniel, Daniel, não importa que tu estejas cativo. Não importa que tu estejas humilhado na Babilônia. Eu sou rei. E no futuro tu reinarás comigo para sempre, quando o meu reino se estabelecer. E Deus faz isso 50 anos depois, ou seja, 50 anos de humilhação, em que Daniel estava ali sujeito aos reinos deste mundo. Como é que isso se aplica, meus irmãos, em relação a nós hoje, naquele tempo de Daniel, em relação a nós hoje? Se aplica da seguinte maneira, olha, não importa que nós estejamos neste mundo, e esse mundo, ele persegue a igreja, este mundo, ele não ama a Deus, e os reinos deste mundo não amam a Deus. Esse vai ser também um princípio que vai ser mostrado em todas as profecias. Os reinos deste mundo estão contra Deus, não importa isso. Os servos de Deus devem saber que Deus vai trazer a sua vitória sobre o seu povo muito em breve, vai trazer o seu reino, e que durante esses 50 anos dele, lá para Daniel foi 50 anos, mas aqui para nós é a história de nossa vida. Durante a nossa vida nós estamos nesse cativeiro, irmãos.
eu lembro que alguém colocou assim, só para ilustrar isso aqui, mais ou menos assim, como que um cristão dizendo assim, é por isso que eu olho tanto para o céu, e é por isso que eu gosto tanto de olhar para ele, é porque eu sou do céu, eu não sou daqui. Vocês lembram o que Daniel fazia? Daniel orava com a janela aberta para onde? Para Jerusalém, porque Daniel era de Jerusalém, não era da Babilônia. Então agora Deus vem para ele e traz uma profecia, depois de 50 anos em que ele está ali na Babilônia, Deus diz para ele assim, olha, eu vou vencer, o meu reino vai vencer, e todos os santos, inclusive tu, Daniel, vão reinar comigo para sempre, no meu reino que vai vencer, e que vai vencer os reinos da Babilônia. Deus está dizendo, Daniel, eu estou contigo. Não é isso que o Senhor Jesus diz para nós, irmão? Jesus diz para nós assim, olha, não se turbe, João capítulo 14, bora lembrar? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu vou voltar para que vocês estejam para sempre comigo na casa do meu pai. Mas quando é que vai ser isso? Vai ser só quando ele voltar. Ele diz, eu vou voltar. Então, todo esse período, irmãos, e já dura aí 2000 anos que o Senhor Jesus Cristo veio, e aí que a igreja tem pregado, e que o Espírito Santo veio, todos aqueles eventos que aconteceram ali no início da história da igreja, em todo esse tempo, a igreja tem vivido neste mundo esperando a volta de Jesus, e Jesus ainda não voltou. Mas ele diz, não se turbem, esperem a minha volta, esperem a vitória do meu reino. Mas ele não diz só isso. O que ele diz também? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, eu já venci. O meu reino é um reino vitorioso, e não é um reino militar. Jesus disse para Pôncio Pilatos, eu não tenho soldados aí fora. O meu reino ele se propaga não por um exército, não por armas, mas pela proclamação da verdade. Por exemplo, irmãos, aqui nós cremos que a nossa humilde e pequenina igreja, como todas as igrejas neste mundo, são como que embaixada desse reino. Mas aqui eu não estou armado, aqui nós não estamos fazendo uma guerra, aqui não temos exército, aqui não tem armas. Qual é a nossa arma? A nossa arma é a palavra. E a conquista que nós fazemos das pessoas não é por armas, mas pela verdade, Jesus diz. Os que são da verdade ouvem a minha voz. Então esse reino está crescendo no meio dos reinos desse mundo pela palavra. E Jesus em breve vai voltar. E ele diz que ele já venceu. Mas ele diz mais ainda. Você lembra que em outra parte ele diz assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, ele está conosco. E aqui está. Ele estava com Daniel lá na Babilônia. Fazia 50 anos, irmãos, que Daniel estava longe de Jerusalém. E Deus estava com ele ali o tempo todo. Depois de 50 anos, ele trouxe essa manifestação dele, como que dizendo assim, eu estou cuidando do meu povo na Babilônia. E o meu povo vai vencer. O meu reino vai vencer. Então vocês percebem que isso se aplica a nós diretamente no sentido que, olha, eu disse 3 coisas aqui sobre a ocasião. Primeiro, eu falei assim para vocês e disse que Deus fala e que nós devemos ouvir a voz de Deus. Primeiro. Segundo, eu disse para vocês que Deus fala durante o reinado do rei que mais zombou de Deus ali naquela história de Daniel, Belsazar, mostrando que é loucura zombar de Deus e que Deus está controlando, mesmo um rei desse e vai vencer. Em terceiro lugar, eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, que Deus fala depois de 50 anos, mostrando que ele está cuidando de Daniel e que Daniel deve ter fé, porque o reino dele vai vencer, mesmo depois de 50 anos. Parece que nada ia acontecer, né? 50 anos, mas Deus está dizendo, o meu reino é vitorioso. E assim nós devemos viver hoje, no sentido de que nós estamos aqui nesse mundo, irmão, mas a nossa esperança está no céu. Por isso que eu citei aquela frase, nós somos do céu, nós não somos daqui. Nós devemos ter a nossa esperança lá no que Deus vai fazer. E Deus está cuidando de nós aqui agora, está com o seu povo. Bom, meus irmãos, eu quero ir para a minha última parte agora, e a última parte vai ser mais rápida, porque ela trata da atitude de Daniel, e isso tem um ponto aqui só. Na primeira parte eu destaquei 3 coisas, mas aqui nessa segunda parte eu quero destacar
esse aspecto importantíssimo. Vamos ler todo o versículo de novo, mas eu quero chamar a atenção de vocês para a última parte do versículo, que diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. O que ele fez, irmãos, agora? Olha que coisa importante. Ele escreveu logo o sonho e relatou a soma das coisas. Vamos olhar as palavras, né? Ele escreveu. Quer dizer o seguinte: ele estava lá deitadinho na sua cama, aí de repente Deus trouxe uma revelação para ele por sonho. É interessante que no tempo de Nabucodonosor, Deus deu o sonho para Nabucodonosor e Daniel interpretou. Agora, no tempo de Belsazar, Nabucodonosor já tinha morrido, Daniel já era um homem maduro, e ele que sonha. E o sonho e visões da sua cabeça. Nós devemos entender que essas visões da sua cabeça se referem ao sonho que Deus estava dando a ele. E aí, quando ele recebe esse sonho, ele então, claro, acorda. E o que ele faz imediatamente? O sonho está todo na sua mente. Deus deu para ele essa revelação, que nós vamos estudar a partir de domingo que vem, que está em todo o capítulo 7. Mas o que ele faz imediatamente? Ele escreve. E ele não escreve amanhã, depois, ele escreve logo. E ele escreve logo o sonho. E ele relata esse sonho. Agora, observe, ele não pôde relatar detalhe por detalhe do sonho, mas ele relatou a suma do sonho, a essência do sonho. Não é isso que o texto está dizendo? Observe aí. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Por que ele escreveu, meus irmãos? Por que ele escreveu? Deus deu para ele uma revelação. E por que ele não ficou apenas com a memória do sonho? Porque ele ia morrer. Ele ia morrer, gente. E ele não ia poder contar para os que viriam depois. Agora, se ele escreve, isso ia ficar para a posteridade. Isso ia ficar para nós aqui, para nós na nossa igreja Batista Reformada do Tapuanã, para nós podermos ler isso aqui, irmãos. E por que vocês estão lendo? Por que eu estou lendo? Porque Daniel escreveu. Porque Daniel, ele escreveu a essência do sonho. É por isso que nós podemos estudar, a partir do domingo que vem, o que ele escreveu. É por isso que ele diz no versículo 2, falou Daniel, eu estava olhando na minha visão da noite, assim. Por quê? Porque nós temos escrita a revelação. Daniel recebeu a revelação e escreveu. Daniel teve um sonho e escreveu. Mostrando que existe um padrão, meus irmãos, ao longo da história, que esse Deus que revela-se aos seus profetas. Daniel não era qualquer um, né? Daniel era um profeta, como Isaías, como Jeremias, como o mais antigo dele, como o próprio Abraão, como Noé, como todos eles. Eles eram profetas. Ele era como também, olhando para o Novo Testamento, como um apóstolo, que recebia também revelação direta. Mas o que todos esses homens fizeram? Ainda que eles mesmos não tenham feito, mas pessoas perto dele. Se eles não fizeram, pessoas perto dele fizeram. O que eles fizeram, irmãos? Escreveram. Receberam a revelação e escreveram. A revelação é a palavra de Deus. E o que eles escreveram, o que é? Palavra de Deus. Por que eles escreveram? Porque eles desejaram que outras pessoas conhecessem, que o povo de Deus conhecesse, que o povo de Deus pudesse ler e pudesse conhecer essa revelação que eles tiveram. E assim, não somente Daniel, mas todos os outros profetas, ou pessoas, profetas, apóstolos, ou pessoas próximas a eles colocaram por escrito essa revelação, para que nós hoje, irmãos, para que a igreja de todos os tempos tivesse esse livro aqui. Como é que nós chamamos esse livro? Escritura. A palavra de Deus. Nós cremos que este livro, nós cremos no que o apóstolo Paulo disse, nós cremos no que ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 16, que ele diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, porque nós cremos
que não somente Daniel escreveu, aliás, que não somente Daniel recebeu de Deus a sua revelação, mas nós cremos também que quando ele escreveu, o Espírito Santo estava supervisionando Daniel, estava conduzindo Daniel, de maneira que o que ele escreveu foi a verdade, foi a suma, foi a essência, e essa essência traz o que nós precisamos saber, traz o que eu e você, nós aqui, precisamos ouvir hoje à noite, precisamos começar a ouvir nos próximos domingos. Isso significa, irmãos, que nós não podemos desprezar a Escritura Sagrada, que nós não podemos simplesmente ouvir essas coisas. E vejam, toda bênção traz uma responsabilidade. Eu estou informando vocês hoje à noite. Isso, eu preciso dizer também, traz uma responsabilidade sobre vocês, meus irmãos. Eu estou informando vocês nesta noite que Daniel escreveu para vocês. E que o Espírito Santo quis que Daniel escrevesse para que vocês ouvissem, e para que vocês lessem, e para que vocês estudassem. Lessem a Bíblia por vocês mesmos e ouvissem a pregação fiel dessas Escrituras. Ouvissem com atenção, com fé. Deus está dizendo aqui, veja o que Deus está dizendo. Deus está dizendo para nós, ó homens, vejam, eu revelei o meu plano para a história da humanidade ao profeta Daniel, e eu fiz com que ele escrevesse para que vocês pudessem saber, lendo as minhas escrituras, lendo a minha palavra, saber o que eu estou fazendo, saber o que eu estou operando nesse mundo através do meu Filho Jesus. Porque é isso que a Bíblia vai falar aqui. Quando eu estiver estudando com vocês, se Deus permitir, nós vamos mostrar que aqui aparece Jesus Cristo. Jesus já se revela aqui nesse capítulo 7. E Deus está dizendo, ouçam. Se Daniel levou tão a sério essa revelação, que ele disse assim, eu não posso deixar de escrever, eu tenho que escrever. Isso significa que nós estamos aqui hoje, irmãos, lendo esse primeiro versículo, nós precisamos levar muito a sério e dizer assim, eu não posso deixar de ler, eu não posso deixar de meditar, eu não posso deixar de ouvir a pregação que expõe essas palavras com fidelidade. Eu não posso deixar de dar atenção a essa escritura. Por quê? Porque aqui Deus está revelando o que Ele está fazendo na história da humanidade. E lembra que eu falei na introdução? E eu sou a humanidade, eu sou parte da humanidade. Então, se eu fizer como Belsazar, que zombou de Deus, ou se eu fizer como Nabucodonosor e aqueles reis antigos lá, que até ouviram, mas não deram atenção, eu serei o mais insensato de todos os homens. Eu estarei enlouquecido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Deus vai nos dizer, ouçam o Evangelho, ouçam as Escrituras, ouçam a palavra de Deus. Meus irmãos, não foi à toa que Daniel escreveu e nós temos hoje esse tesouro. Eu quero dizer para vocês que esse capítulo 7 e todo esse livro vale infinitamente mais que todo o ouro desse mundo, que toda a riqueza deste mundo, que tudo que vocês puderem alcançar nesse mundo, isso não é nada perto desse tesouro que nós temos aqui, porque aqui Deus está revelando seu propósito para a humanidade. E se nós somos pessoas sábias, de fé, e que amamos a Ele, e amamos a nossa própria alma, nós vamos dar atenção ao que Deus está falando, ao que Deus está revelando neste capítulo 7. Está aqui o capítulo 7 para nós. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Eu queria pedir que nessa semana, a partir dessa semana, nós vamos começar a estudar esse capítulo 7. Vocês fizessem pelo menos na semana, uma leitura pelo menos do capítulo. Posso pedir isso para vocês, irmão? Antes de vocês virem para a igreja a cada domingo, vocês fizessem a leitura, pelo menos uma leitura durante a semana, mas meditando, pensando o que significa isso aqui. E nós vamos começar a estudar, então, este capítulo. Meus irmãos, eu quero encerrar essa mensagem de hoje com 2 conselhos bem breves aqui para nós pensarmos. Bom, eu já até dei o conselho, mas eu quero reforçar aqui esse primeiro conselho. Nós precisamos, meus irmãos, ouvir a revelação que Deus tem nos dado nas Escrituras inteiras, mas especialmente aqui nesse capítulo 7. Lembre que Deus, eu falei aqui para vocês, Deus não está calado, Deus não está ausente, Deus não está distante, mas Deus fala conosco. Falou lá e fala hoje pela sua palavra escrita.
Deus está falando, Ele fala hoje pelas Escrituras, então que ninguém se distraia, que nenhum de nós aqui se distraia. Que nenhum de nós aqui, irmãos, faça como Belsazar, se distraindo com as festas e até usando as coisas de Deus para o seu pecado. Que ninguém deixe de ouvir a palavra que Ele deu aos seus profetas e que Ele está falando hoje pelas suas Escrituras. Essa palavra mostra, irmãos, que Deus tem um propósito. Lembra que eu enfatizei muito isso hoje à noite? Deus tem um propósito na história, Deus está cumprindo isso na história da humanidade. E não esqueça, você é homem, você é mulher, você é humanidade. Então, para o bem da sua própria alma, ouça a palavra de Deus, ouça a sua voz, conheça o que Ele está fazendo na história. E está aqui, Ele revelou para nós. Nós vamos começar a estudar esses capítulos proféticos de Daniel. O segundo conselho que eu quero dar a vocês, irmãos, e que eu já também falei aqui durante essa mensagem. Tudo que Deus está revelando, que vai fazer na história, Ele também revela que vai fazer na história, conforme nós vamos observar nos próximos estudos, na pessoa bendita do seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Rei. Ele é o rei desse reino que ele já revelou lá para Nabucodonosor, no capítulo 2. Ele é o rei que ele vai revelar aqui no capítulo 7. Jesus é rei. Jesus reina. Jesus é sacerdote. Ele morreu na cruz por nossos pecados. Jesus é o profeta. Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que traz a revelação de Deus. Todo o plano de Deus, ele está em Cristo. Sem Cristo não existe participação nessa obra grandiosa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, meus irmãos, olhe para Jesus Cristo. Confie nele para a sua salvação. Procure conhecê-lo profundamente, saber quem ele é em todos os seus ofícios, no que ele fez nesse mundo, no que ele realizou na cruz do Calvário. Olha, não existe participação, quero enfatizar muito isso nesta noite, não existe participação nesse propósito bendito de Deus para a humanidade, nesse reino bendito que ele diz que, quando ele fala assim no versículo 18, que os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Esses santos são aqueles que estão em Jesus, são aqueles que confiam em Jesus, são aqueles que confiaram em Cristo para a salvação deles, que se arrependeram dos seus pecados. Portanto, que todos nós aqui estejam confiando nele para a sua salvação. Ele é o Salvador. E aqueles que já têm posto a sua confiança, lembre, continue olhando para Jesus Cristo. Continue confiando nele, porque ele é Rei que nos levará à vitória final. Ele está conosco. É ele que nos dá a vitória, ele que nos dá a sua graça todos os dias. E é confiando nele, descansando nele, nós podemos viver nesse mundo. Mas para fazermos isso, nós temos que ouvir a sua palavra. É por isso que todos os domingos, com a graça de Deus, nós vamos estudar este capítulo 7 aqui, e os próximos capítulos de Daniel. E conhecer mais e mais da pessoa bendita do nosso Salvador, e em conhecendo a Ele, conhecer mais e mais do plano de Deus para a humanidade, em Cristo Jesus, o seu Filho. Amém. Vamos orar, irmãos, e vamos pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, nós podemos, esta noite do seu santo dia, estudar, Senhor, este primeiro versículo que é extremamente importante, que é como uma introdução para todo o capítulo, nos mostra a atitude correta que nós devemos estudar esse capítulo, esses próximos capítulos. Abençoa, Senhor. Tudo que foi falado aqui hoje à noite, seja, Senhor Deus Todo-Poderoso, seja sendo da sua palavra, seja colocado no nosso coração, seja crido por nós e nos traga, Senhor, profunda edificação e fortalecimento espiritual. Ó Senhor, abençoa a mim e aos meus irmãos nesse estudo, Senhor. Pedimos que mais pessoas venham para ouvir estes estudos e serem edificados
na sua santa palavra, inseridos no santo reino do Senhor que o Senhor está operando através de seu Filho Jesus. Nós pedimos assim, ó Deus Todo-Poderoso, nos abençoe, o seu nome seja glorificado mais e mais nas nossas vidas, em Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos ler aqui a nossa confissão de fé. Convido vocês a lerem no ponto 9 agora. Pegue aí o seu programa de culto, por gentileza, nós vamos fazer a leitura.